Boa noite, eu sou a Daniele Perdigão, graduada em enfermagem pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, a FESO, e estarei com vocês todas as terças-feiras, às 19 horas, na TV Alegria. Hoje nós falaremos sobre o parto com respeito, o olhar humanizado da enfermagem obstétrica. Nascer é um dos momentos mais marcantes da vida, tanto para o bebê quanto para quem o recebe. Mas, infelizmente, nem todos os partos são vividos de forma respeitosa, segura e acolhedora. Muitas mulheres ainda enfrentam situações de medo, dor desnecessária, intervenções sem consentimento e até mesmo violência obstétrica. Diante desse cenário, o parto humanizado surge como uma proposta de resgate da autonomia da mulher, do protagonismo do nascimento e de um cuidado centrado no vínculo, na escuta e no respeito. E dentro dessa abordagem, o enfermeiro obstetra tem um papel essencial. Mais do que um profissional técnico, ele é presença, apoio e confiança ao longo do processo de dar à luz. No programa de hoje, vamos conversar sobre esse tema tão necessário. O que é de fato o parto humanizado? Qual a importância do cuidado com base na escuta, na ciência e na dignidade? E como o enfermeiro obstetra pode transformar a experiência do parto em um momento seguro e inesquecível. Para isso, recebemos um convidado que é referência no assunto e que vem dedicando a sua carreira a promover nascimentos mais humanos, respeitosos e transformadores. E para falarmos sobre esse tema, recebemos o Dr. Diego Vieira Matos, que é professor da Universidade Federal de Jataí, enfermeiro obstétrico, especialista em ginecologia natural e práticas integrativas, enfermeiro obstetra na maternidade Nascer Cidadão e responsável técnico pela Renascer, membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher do Corém, Goiás, e tutor da residência de enfermagem obstétrica do Hospital Estadual da Mulher. Dr. Diego, seja muito bem-vindo ao programa Viva Melhor e muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Daniele. Obrigado à equipe do programa pelo convite. Muito bom termos esse tempo disponível para falarmos de uma pauta, de um assunto tão importante na atualidade. Maravilhoso. Gente, vocês já viram aí que o currículo do doutor é um espetáculo, então nós vamos aproveitar cada momento com ele. E para a gente iniciar essa nossa conversa, que nada melhor do que elucidarmos a todos que estão nos assistindo sobre esse tema tão importante, que é esse nascer, esse cuidado, esse respeito. Então conta pra gente, você que é uma referência nesse cuidado humanizado ao parto, como que você começou a sua trajetória dentro da obstetrícia? A minha graduação, desde a graduação, eu formei numa era muito ruim da obstetrícia. Eu tenho 20 anos de formado, eu formei numa era onde os partos passavam por muitas intervenções, onde o principal responsável pela assistência ao parto, nós acreditávamos que éramos nós, profissionais. Então os partos eram muito intervencionistas, a gente tirava totalmente a autonomia da mulher e trazia autonomia e protagonismo para o profissional. Então eu não formei num modelo muito interessante. E depois, quando eu fui trabalhar com os meus alunos, eu comecei a refletir o quanto o modelo de atendimento que eu prestava, ele era um modelo que retirava o protagonismo da mulher e trazia para mim. E não era aquilo que eu queria trabalhar e que eu acreditava. E nesse período nós estávamos vivendo o grande boom da humanização da assistência ao parto no Brasil e nós estávamos sempre sendo convidados a refletir sobre de que forma poderíamos mudar essa assistência, como nós poderíamos mudar esse percurso, esse caminho. E foi onde eu comecei a refletir onde eu poderia melhorar. Aí comecei a participar de cursos, de algumas formações, para além da formação que eu possuía. E foi onde eu comecei a me aprimorar e seguir outras formas de acompanhamento, de atendimento. Muito interessante sua abordagem, doutor Diego, porque assim, aqui a gente tem telespectadores de todos os nichos, mas em especial nós temos aí quem nos assiste fielmente, muitos alunos, muitos acadêmicos. Então essa visão crítica durante o processo de formação do aluno é essencial para as mudanças, né, doutor Diego? Assim, para as mudanças nas tecnologias, nos procedimentos e tudo mais. Então criar um profissional crítico que consiga enxergar, bom, não está legal isso aqui, o que eu posso fazer para melhorar? Isso é a chave do sucesso, né? Hoje eu fico olhando, por exemplo,
Eu demorei muito tempo para você trouxe a abordagem da violência obstétrica. Eu demorei muito tempo depois de formado para até mesmo usar esse termo e entender o que era uma violência obstétrica. Hoje eu percebo que os nossos alunos da graduação já saem sabendo que existe violência obstétrica, que existe uma violência de gênero, que existe uma autonomia que nós roubamos da mulher para o profissional. Então a gente consegue hoje trabalhar isso com os alunos da graduação. Então imagina que legal, ele já sai da graduação entendendo que em vários momentos a gente erra no nosso atendimento e que a gente precisa mudar o modelo. Essa maturidade, né? Sim. Muito bacana. Bom, e como é que você define o parto humanizado na prática? Como que é isso, assim, na prática? Eu vou repetir a fala que você trouxe na introdução. Humanizar é devolver à pessoa o que é dela. E quando eu falo de devolver o que é dela, é devolver o protagonismo. O que é humanização no parto e nascimento? É fazer com que aquela pessoa seja protagonista, é fazer com que aquela pessoa seja dona do processo, dona das decisões. Se eu quero parir deitada, se eu quero parir sentada, se eu quero parir no chuveiro, se eu quero parir na cama, se eu quero o meu esposo de acompanhante, se eu não quero ninguém, se eu quero anestesia, se eu não quero anestesia. Então, eu gosto muito de usar o termo que é fazer da mulher sujeito de direito, fazer da mulher protagonista e dona do processo. Há pouco tempo alguém disse, vocês são coadjuvantes. Não, nós somos observadores. Coadjuvante é o parceiro dela, parceira dela. Nós somos observadores do processo. E a gente vai entrar onde for necessário. Então, a humanização, hoje, o que a gente entende, é sempre ela no lugar de protagonista. A pessoa que gesta, a pessoa que está parindo, nesse lugar de protagonismo. O parto é dela. Devolver o que é dela. Sim. Excelente. E quais são os princípios que guiam esse tipo de assistência? As boas práticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Interessante. E isso é uma pauta hoje muito emergente. E, inclusive, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Organização Mundial da Saúde fala que a gente precisa colocar em prática essas boas práticas. O que são boas práticas? São técnicas que vão fazer com que esse parto seja mais fluido, mais prazeroso, como banho morno, técnicas de práticas integrativas, de acupuntura, uma alimentação, música, uma série de coisas que a gente pode utilizar ali para que esse ambiente de parto seja parecido com o ambiente da casa dela. Entendi. Isso é uma pauta importante. E isso, assim, respeitando sempre a vontade dela, né? Às vezes a mulher, ela quer viver aquele momento ali próximo do seu parceiro. Às vezes não, né? Às vezes ele quer ele mais afastado. Ou às vezes a mulher gosta ali de uma música, ambiente. Ou às vezes não. Então, sempre respeitando a opinião dela, o desejo dela e fazendo essas coisas. Mas cita algumas práticas, assim, que geralmente são comuns, assim, de você fazer nos partos humanizados. Hoje, uma das práticas que eu mais tenho utilizado, eu fiz uma formação, deve ter uns 2 anos, de hipnose e mindfulness aplicada ao trabalho de parto. Então, eu preparo os casais, preparo a mulher que eu vou acompanhar para que ela mesma faça um processo de auto-hipnose, mindfulness, de atenção plena, que hoje a gente entende que isso tem um impacto muito bom para alívio da dor. Então, a gente prepara essa pessoa para vivenciar isso. Tem alguns exercícios que ela vai fazendo em casa para se preparar, música. Eu uso muito aromaterapia também, uso pontos de acupuntura. Então, a aromaterapia mesmo pode favorecer o processo de hipnose. E é um processo, importante dizer que quando a gente fala de hipnose, não sou eu que conduzo ela ao processo de hipnose. Eu preparo ela para que ela faça a auto-hipnose, para que ela consiga ir para esse lugar sozinha. Por quê? Porque o parto não está em mim, está nela. A gente acabou de falar, né? Devolvendo o que é dela. Sim. Então, ela... Muito interessante. Que evolução, né, gente? Assim, eu sou encantada com esse processo evolutivo, né? Da gente conseguir sair ali daquela era rústica, né? Aquela era das cavernas mesmo, que era o processo de nascimento, e chegar a uma evolução dela. Eu sou encantada. Mas, doutor Diego, conta pra gente. Muita gente, algumas pessoas, pensam que humanizar significa abrir mão da tecnologia. Como que é isso? Pelo contrário, eu ouço bastante essa questão de que mas você é humanizado e você utiliza
a hipnose. Não, a humanização é devolver protagonismo. E para devolver esse protagonismo, eu posso ter tecnologias a favor da devolução desse protagonismo. Então, essa mulher, ela pode ser dona do parto dela, ela pode ter autonomia e usar ferramentas tecnológicas. Eu amo tecnologia a favor do cuidado. Vou te contar rapidinho, já que a gente tem muitos alunos que nos assistem. Tem um projeto de pesquisa que eu comecei a fazer uma parceria, que são os pesquisadores de Madrid que trabalham com realidade virtual. Eles têm um óculos de realidade virtual e eles colocam esse óculos de realidade virtual na gestante para preparar ela para o parto. Que interessante. No uso desse óculos de realidade virtual, ela tem um momento que ela olha assim, a bolsa dela rompeu, aí ela vê pelo óculos o líquido escorrendo. E com isso, ela vai fazendo todo esse preparo para o parto. Tem uma hora que o bebê sai dela pelo óculos de realidade virtual, aí eles pegam um boneco, trazem para o colo, aí ela ouve chorar. Ai, gente, então, que assim, fantástico. É devolver a ela o protagonismo com tecnologia. Tecnologia pura. Que vão ser utilizadas a favor dela, que vai aliviar a dor dela, que vai contribuir para todo esse processo. Muito interessante. E até as próprias tecnologias de hoje, gente, elas estão buscando a proximidade da humanização. Não é? Se Com você, por certeza. exemplo, os próprios óculos 3D, eles te trazem uma realidade virtual justamente para que você reflita em cima da humanização. Como que você pode humanizar, né, dentro de um ambiente de UTI? Então, eles te trazem o mais próximo possível para que você reflita esse processo de humanização. Então, tem absolutamente nada a ver, gente. Humanizar é tecnologia, sim, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e podem perfeitamente estar unidas, e é desejável que esteja. E quais são os principais cuidados que o enfermeiro obstetra oferece antes, durante e após um parto humanizado? Durante o pré-natal, Daniele, uma das coisas que nós desenvolvemos é o preparo dessa mulher, dessa pessoa que gesta. Eu estou falando bastante mulher e pessoa que gesta porque nós estamos defendendo muito o nicho que é o nicho dos homens trans, que são os homens que também vão parir. Então, toda vez quando a gente vai falar hoje, a gente fala sempre a mulher e a pessoa que gesta, ou a pessoa com útero, para a gente olhar essa outra pessoa, porque aumentou bastante o quantitativo de homens trans que estão parindo. Então, como é que é? É a mulher e a pessoa que gesta. Isso. É isso. Então, gente, olha o termo agora, viu? Não se usa mais a gestante só, né? A mulher e a pessoa que gesta. Perfeito. A gente precisa acompanhar, gente, né? A tecnologia também é acompanhamento de tudo que está acontecendo aí, do movimento dentro da humanidade. Então, anota essa dica aí. Então, a gente faz, durante a gestação, a gente faz todo um preparo. A gente prepara essa pessoa para vivenciar um parto. E quando eu falo de preparar para vivenciar um parto, eu estou falando de vivenciar um parto sem dor. Então, a gente prepara com orientação, educação perinatal. Claro que durante essa gravidez, a gente vai rastrear os riscos, verificar se essa mulher realmente atende os critérios para um parto natural, de forma tranquila, se está tudo ok. Então, a gente prepara ela para vivenciar esse parto, inclusive de forma mais prazerosa. Durante o trabalho de parto, nós, enfermeiros obstetras, nós, enfermeiros, vamos, durante todo o tempo, triar riscos, monitorar o bem-estar fetal, para a gente entender se está tudo ok, se esse parto continua acontecendo dentro do que a gente chama de risco habitual, que são os riscos que são comuns. Ali a gente vai trabalhar no alívio da dor, no acolhimento, suporte contínuo, o que a gente fala do estar ao lado, ajudar ela nesse processo de transição, sempre entendendo que o protagonismo é dela. Quando eu falo, Daniele, de protagonismo, eu costumo falar para a mulher assim, você quer ir ao chuveiro? Aí eu pergunto assim, faz sentido para você? Muito Não, bom. não faz. Você quer tentar mudar de posição? Faz sentido? Se ela falar para mim assim, não, eu quero ficar deitada. Beleza, é o que faz sentido para ela. Aí as pessoas dizem assim, mas deitada ela não vai parir. Eu falo, vai. É um processo natural. Porque o que vai fazer nascer não é a movimentação. O que vai fazer nascer são as contrações que ela está tendo. Então tem que fazer sentido para ela. E no pós-parto, a gente vai ter esse papel de ajudar a triar, ajudar a monitorar os riscos que também existem no pós-parto, como de hemorragia pós-parto, e até mesmo ajudar no processo de amamentação, observar e cuidar aí para monitorar os riscos de uma depressão pós-parto. Então,
Então, o nosso trabalho ele é bem amplo quando se fala durante a gestação, parto e pós-parto. Até porque eu uso muito um termo, né, para os meus alunos e os cursos que eu ministro, que é assim: precisa fazer sentido. Primeira coisa. Porque a andragogia, que é a educação para o adulto, só vai se fizer sentido, certo? Então, às vezes, a medicina, né, e quando a gente fala medicina, nós estamos falando do multiprofissionalismo. Mas ela lê lá na literatura que a melhor posição para se induzir um parto é em pé, é de lado, é de cócoras, é tal, é tal, é tal. Só que a gente precisa entender o seguinte, que a fisiologia, ela acompanha o querer, não é? Porque se eu tenho uma negação ali, eu tenho liberação de hormônios, de substâncias que vão inibir ou que vão induzir, enfim. Então precisa fazer sentido. Quando a gente fala na medicina tradicional e tudo, existem posições, né, escrito, né, na literatura que dizem que vai facilitar. Então, por exemplo, a deambula que estimula. Depois que a gente estuda a humanização e que a gente começa a compreender todo esse movimento, e não é uma coisa empírica, são estudos comprovados, a gente começa a entender que a posição melhor para parir é a que a mulher mais vê sentido. Porque ali ela vai liberar mais hormônios, mais substâncias, e o processo vai acontecer, né? Vai acontecer. Hoje, se a gente pegar aí grande parte da cadeia, né, animal mesmo, ela pare deitada, não é? Inclusive, se eu ficar falando com ela assim, Daniele, muda de posição, Daniele, agora fica em pé, Daniele, agora vamos ficar de cócoras, Daniele, agora vamos para a bola, vamos para o chuveiro, eu vou aumentar a produção de adrenalina dela e a ansiedade vai parar o trabalho de parto. Então tem que fazer sentido, aquilo dali tem que se encaixar para ela. Ali eu me encontrei. Claro que na educação perinatal a gente vai mostrar, tal posição pode te ajudar sim. Tal posição, igual eu sempre defendo, de evitar ficar com o cóccix totalmente sobre a cama, porque a gente diminui o diâmetro de passagem para o bebê. Ótimo. Eu explico para ela, e na hora do trabalho de parto, na hora que ela estiver vivenciando, ela tem conhecimento daquilo e ela vai lançar a mão daquilo que faz sentido. E ela vai procurar uma posição, né, que fique adequada à vontade dela, ao momento dela, sabendo que aquela posição que comprima e tal não é bacana. Mas ela vai ajustar uma posição, não é o profissional falando vira para cá, vira para lá, né? Até porque às vezes é uma mulher mais agitada, ela quer andar. Se é uma mulher mais tranquila, quer ficar mais deitadinha, e a coisa vai acontecer. Eu já atendi partos que elas pariram em posições que, se você for procurar nos livros, não tem. A posição nem existe. Se me perguntar qual é a posição, não sei. Não sei. Qual é o nome da posição? Não sei. Uma vez eu acompanhei um parto que, na hora que o bebê foi nascer, tinha a cama, o guarda-roupas, e ela estava no meio entre a cama e o guarda-roupas. Ela não estava em pé, ela não estava agachada, e eu no chão. Aí, se você me perguntar qual foi a posição, não sei. Não tem nome na literatura. Não existe na literatura a posição. A posição que ela quis. A posição é dela. É dela. A posição dela. Eu batizaria o nome da posição no nome dela. Eu batizaria. Gente, mas assim, falando na educação, né, na questão da assistência médica e tudo, Diego, conta pra gente como que é esse relacionamento seu com a equipe médica do hospital. Porque quando a gente fala em humanização, nós estamos indo não no movimento contra, mas no movimento diferente da medicina tradicional, como a gente já citou aqui antes. Então não deixa de ser uma novidade, principalmente dependendo do tempo que o médico tem de formado. Às vezes eu pego aquele doutor que tem um CRM 2, 3, 4, né? Aquele doutor que era fórceps ainda, e que às vezes, né, não é o caso da maioria, mas que às vezes acontece de ficar um pouco obsoleto, isso em todas as profissões. Como é que é esse seu relacionamento aí com a equipe médica no que tange todas essas novidades, essas particularidades do parto humanizado? Quando eu comecei a atuar na enfermagem obstétrica, na assistência ao parto, Daniele, eu não era bem aceito. Não era bem quisto? Não, até porque era assim, eu comecei a atuar e a maioria das pessoas não conhecia o meu trabalho. Então, assim, eu era uma figura nova, num cenário onde tinham pessoas que atuavam há 20 anos. Então eu era aquela figura nova, aquela pessoa, aquele rapaz sonhador. Então as pessoas tinham muito resistência com relação a mim. Eu nunca esqueço que há 20 anos atrás, quando eu comecei a atuar, as pessoas diziam assim, ele tem que ser preso.
Cansei de ouvir isso, que eu tinha que ser preso e que eu colocava as mulheres em risco, essa coisa toda. E que a mulher não podia também decidir sobre o parto dela porque ela não entendia, uma série de coisas. Só que eu aprendi que quando vai passando os anos vão passando, seu trabalho vai ficando conhecido, hoje eu não tenho problema nenhum. Hoje, aqueles profissionais que me criticaram no passado, se tornaram meus parceiros. Então, são pessoas que a gente tem parceria. Eu acabei conquistando uma clientela muito grande. Então, por exemplo, eu tenho hoje profissionais que falam assim: Diego, manda paciente para mim. Se você precisar de alguma coisa, pode me pedir. Se você precisar de uma cesárea numa paciente sua, pode me falar. Mas eu tive que provar muito que eu tinha conhecimento. E geralmente isso acontece, né? Bom, gente, para quem não sabe, o Diego é meu conterrâneo, né? Do Rio de Janeiro também, na verdade, do interior, assim como eu. Qual que é o nome dessa cidade, Diego? Eu sou de São José do Vale do Rio Preto. São José do E depois Vale eu fui viver em Petrópolis. E depois você foi viver em Petrópolis. Então eu cismo que ele é de Petrópolis, mas ele é natural de São José do Vale do Rio Preto. E aí morou em Petrópolis, que é uma cidade do lado de Teresópolis, que é a minha cidade. São os 40 quilômetros mais longos, né? Porque a estrada é assim, gente. A gente não passa de 60 quilômetros por hora para chegar, né, de uma cidade a outra. Então, assim como eu, o Diego veio para Goiânia e, além dele ser novo, a gente não estava inserido em nenhum contexto, né, dentro de Goiânia. E, enfim, apesar de Goiânia ser uma cidade grande, ela é uma cidade muito conservadora, né? E nós não tínhamos saído das escolas clássicas. Não. Nem sabia quem era Daniele, Diego, nada disso. E aí a gente sempre tem que fazer um peso dobrado para provar a competência, né? Foi assim comigo quando eu entrei dentro da auditoria também, enfim. Mas contra fatos não existem argumentos, né? Assim que fala. Então, se você não pode contra eles, junte-se a eles. E isso é ciência, o que a gente, né, estuda, o parto humanizado é ciência, não é empírico, então, né, como que a gente fala, é o fogo no milharal, não tem jeito, é um caminho sem volta. Sim. Boba é quem não segue, né, as diretrizes e tudo mais. Diego, e qual que é o impacto do vínculo entre o profissional e gestante para que esse parto humanizado tenha sucesso? Como que é esse vínculo, esse binômio? Daniele, na minha defesa de doutorado, a minha tese provou no final que o sucesso do parto está na relação que é construída entre o profissional que está atendendo e a pessoa que está parindo. A relação que a gente constrói de confiança, onde eu entendo que o que o Diego está me falando tem sentido, o que o Diego está me falando realmente vai me ajudar. Então, essa relação de confiança que é traçada dentro do atendimento, ela é primordial para o sucesso naquele acompanhamento. Relacionamento. E eu penso o seguinte, que talvez não, certamente, o sucesso desse relacionamento, desse parto humanizado, enfim, do contexto, né, do processo, de um modo geral, estar acontecendo e caminhando cada vez melhor é por conta dessa confiança do vínculo. Porque eu acho que os pacientes eles estão um pouquinho cansados. No caso, não é o paciente, né? Como é que é? A gestante e a pessoa que gesta. A gente está um pouco cansado de não ser ouvido. Nós estamos um pouco cansados de não termos as nossas respostas totalmente respondidas ou satisfatoriamente respondidas. Acho que é por isso que às vezes a gente se apega tanto à IA, à inteligência artificial, porque ela nos ouve. Ela nos ouve. O que a gente põe lá e pergunta, ela nos responde. Ela deixa você ser sujeito de direito, né? Exatamente. Ela torna a gente como protagonista. A gente pergunta e ela responde. E aí a gente tem um pouquinho assim de déficit, um pouquinho não, muito déficit em não ser ouvido e não ser escutado dentro do que a gente necessita. Então, o parto humanizado, ele proporciona essa experiência, né, entre a mulher e o profissional. A mulher é ouvida, finalmente ela é ouvida. Porque durante muito tempo ela passa assim, né, quando descobre a gravidez, ninguém mais conversa com ela, gente, vai na barriga. Quem nunca passou por isso? Eu, às vezes, chegava lá no meu trabalho, Dani, e ia direto na barriga, gente, eu estou aqui, né? Então, durante todo o tempo, é uma coisa que a gente passa a ser ali uma caixinha,
que está Com carregando, certeza. né? Lógico que é a coisa mais preciosa, mas nós temos né? Nós temos um querer, nós temos uma pessoa, uma personalidade. Então essa questão do relacionamento, para mim, assim, é ponto chave, crucial, ser ouvido pelo profissional. E isso é muito importante. Pessoal, tem muito mais coisa, viu? Aguenta aí, nós vamos chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu e o Dr. Diego estamos de volta para a gente falar nesse tema, que é um tema extremamente relevante, que é o parto humanizado. Aguenta aí que a gente já volta daqui a pouquinho.